E aí, vocês estão bem? Bora começar o Bora Apostar de hoje. Os joguinhos de sexta aqui, joguinhos bons até, viu? Como é que vocês estão? A entrada diferente aqui. Bons jogos para essa sexta-feira, dia 23 de maio. Campeonato italiano acabando, última rodada e tem emoção, hein? Tem emoção, eu separei aqui como Inter, Napoli e Cagliari para a gente poder acompanhar. Por que esses dois jogos? Porque são dois jogos que simplesmente vão definir o campeão italiano da temporada 24-25. Tem um joguinho também da La Liga ali, um Betis e Valência, mas o foco hoje vão ser esses dois jogos, Como e Inter de Milão, Napoli e Cagliari. E já vamos começar falando do jogo do Como e do Inter, só que antes, por favor, né? Deixa o seu like aí, como de costume. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, porque todo dia a gente está trazendo oportunidades muito boas aqui para você, hein? Agora sim, vamos para a tela. Como e Inter de Milão. Nosso cenário que agora é o Luiz pediu para eu não fazer isso, para eu não sair do quadradinho, mas eu acho tão da hora. Vamos lá. Como e Inter de Milão. Esse jogo aqui, vamos dar uma olhada na tabela da Série A Team. Série A Team, parece que eu espirrei, né? Série A Team, a gente tem a Internazionale em segundo no campeonato aqui, com 78 pontos, tá? 1 ponto do Napoli. Essa é a última rodada. Jogo número 38, são 38 rodadas. A Inter vencendo, ela vai passar o Napoli aqui, ela vai a 82. O Napoli joga no mesmo horário, a gente vai falar desse jogo daqui a pouco. O que vale esse jogo para o Como? Nada, porque ele não cai mais, né? Ali você pode ver os últimos colocados ali, a gente tem Lecce e Empoli com 31 pontos. Como tem 49, tá em décimo. Se vencer, vai ficar em décimo. Se perder, vai ficar em décimo também. Ou seja, esse jogo aqui não vale nada para o Como. É simplesmente o último jogo da temporada. O Como que subiu para a Série A agora e fez um bom campeonato, ficou à frente de times tradicionais como Torino, Udinese, Genoa, Parma, Verona, ficou na frente de times bons, fez uma boa campanha o Como, e a Inter ainda luta pelo título, ainda acredita no título do campeonato italiano, mas para isso precisa vencer o Como e torcer por um tropeço do Napoli. Dando uma olhada aqui, vou voltar de novo na tabela, eu saí da tabela aqui, mas vamos lá de novo. Como jogando em casa, 10ª melhor campanha. Inter jogando fora, 3ª melhor campanha do campeonato. Ou seja, é um time que joga muito bem, mesmo como visitante, em 18 jogos, marcou 35 pontos, uma média de quase 2 pontos por partida. 37 gols marcados e 14 sofridos apenas. 10 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. O Como, jogando em casa, são 8 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, marcou 28 e tomou 24. O que a gente entende, ou o que a gente espera para esse jogo? O que eu particularmente, aqui é a opinião do Davi, tá? Nada a ver com os números ainda, a gente vai para lá, mas qual que é a minha opinião? A Inter vai atropelar o Como, tá? Para que ela não dependa da sorte no finalzinho, aí, nossa, o Napoli tá perdendo, e ficar aquela correria, sabe, para marcar um gol para ser campeão. Acho que não. Acho que desde o início a Inter vai fazer o jogo da temporada, tá? Como a gente teve ontem na Inglaterra, vai fazer o jogo da temporada, anteontem, essa semana. Vai jogar para ser campeão, então não vai vacilar. Eu acredito numa Internazionale desde o primeiro minuto, pressionando, atacando e buscando o gol. Agora vamos olhar para isso, minha opinião, né?
E essa odd de 1,72 para isso tá muito boa. Agora vamos olhar os números. Custo, a aba de custo do gol aqui do Sherlock. Se você não tem acesso ao Sherlock ainda e as nossas ferramentas, o link está aqui na descrição. Tá? Vem fazer parte da nossa comunidade. Últimos 5 jogos, vamos ver o momento dos times. Como jogando em casa, 7 gols marcados e 4 sofridos nos últimos 5 jogos. Internacional marcou 9 e tomou 7. O que isso mostra? São 2 times que marcam bastante gols, mas também sofrem bastante gols. Percebam que a média de gols marcados e sofridos da Inter é maior do que 1. Tá? Então, 1.8 marcados, 1.4 sofridos. Se a gente estica para os últimos 10 jogos, ainda aqui, ó, 1,5 marcados de média e 1 sofrido. O Como também tem uma média acima de 1 gols marcados e sofridos nos últimos 10 e nos últimos 5 tomou 0.8. Não toma tantos gols, mas ainda assim costuma tomar os seus golzinhos mesmo jogando em casa. São 2 times que têm forças defensivas no HT altas, tá? O Como até melhor do que a Inter, como em casa. E as forças defensivas no FT já são um pouco mais fracas. Para os 2 times, de novo, a Inter tem uma força defensiva no FT um pouco menor. O que chama atenção e destoa aqui a favor do visitante é a força ofensiva no HT. A Inter costuma marcar muitos gols no primeiro tempo, mesmo jogando fora. E amanhã, e nessa partida aqui, ela vai buscar isso também, porque ela quer definir logo essa fatura já no começo e ficar só torcendo contra o Napoli. Vamos dar uma olhada aqui na aba de over, só para a gente ter uma ideia. Antes da gente olhar as odds, vamos dar uma olhada aqui na aba de over. Olha só, 0,5 HT nos últimos 5 jogos, 80% a Inter jogando fora saiu pelo menos um gol no primeiro tempo. Over 2.5 a gente tem 60% da Inter. Percebam que os jogos do Como nas últimas rodadas não tem saído muitos gols. Over 2.5 nos últimos 5 jogos, em casa apenas 1. Tá? A gente esticando para os últimos 10, a gente muda um pouco e inverte, ó, 60%, 30%. Tá? Então, percebam, nos últimos 10, 3 jogos over 2.5 para a Inter. Nos últimos 5, 3 jogos também, ou seja, nos últimos 5 jogos a gente teve uma quantidade maior de gols marcados e sofridos, ou uma incidência de gols na partida, nos jogos da Inter jogando fora. Esse é um jogo que eu acredito que saiam muitos gols. Vamos olhar as odds, então. A gente tem aqui o 0,5 HT 1,25. Como eu disse, eu acredito que a Inter, por estar ainda acreditando e jogando pelo título, já vai querer marcar esse gol logo. Então o mercado também entende isso. O 0,5 HT está só 1,28, ou seja, está bem baixo. O mercado espera sim esse gol já no primeiro tempo. Over 2.5, 1,69. O que eu falei antes da gente ver as odds? Inter provavelmente vai atropelar o Como, vai buscar isso, né? E aí vai se expor a contra-ataques também. Então a incidência de gols nesse jogo, ela é matematicamente favorável. Para quem trabalha no over, tá vendo aqui que os números nos mostram que esse jogo deve sair bastante gols. Ambas marcam sim 1,73, ambas marcam não 2,34. Por que ambas marcam sim tá tão baixo, Davi? Se você falou que a Inter deve amassar o Como e jogar muito, muito, muito melhor. Justamente porque, mesmo buscando a vitória, e provavelmente vai vencer a partida, a Inter toma muitos gols. Vejo nos últimos 5 aqui que ela marcou 9, mas ela sofreu 7. E o Como marca gols em casa, tá vendo? 1,5 quase de média por partida de gols marcados. Então, entende-se que a Inter vai buscar essa vitória, vai jogar para isso, mas deve tomar pelo menos um golzinho do Como, que não quer se despedir da sua torcida com uma derrota feia. Então, o Como não vai simplesmente entregar, por mais que esse jogo não valha nada para eles. Foi uma temporada bonita do Como, se manteve na Série A Team, então é um jogo de festa pro Como. A Inter
quer fazer um jogo de festa também, quer comemorar o título, então vai buscar essa vitória. Eu acho que vai ser um jogo bem interessante para operar e para assistir. O que eu vou fazer nesse jogo? Vou acompanhar para poder trabalhar back Inter de Milão. Se eles estiverem jogando bem, estiverem pressionando, eu vou pegar esse back aqui a 1,72. A odd está muito boa para a gente fazer back Inter. Dado o must win, vale o título, ou pelo menos a busca ainda pelo título, porque tem o jogo do Napoli que vai acontecer exatamente no mesmo horário e pode definir, caso o Napoli só precisa vencer a partida. O empate não serve para o Napoli. Tá, olhando de novo aqui a tabela, percebam que é 1 ponto apenas de diferença, então o empate levaria o Napoli para 80, a vitória da Inter levaria ela para 81, então só o empate não resolve para o Napoli. Tá? Então a Inter tem que vencer também, é claro, o empate aqui já dá o título para o Napoli. Precisa vencer e precisa torcer para que o Napoli não vença. Então, bora falar do outro jogo, o jogo do Napoli. E olha só, se você não deixou seu like ainda, pô, fortalece nós aí. Deixa o like aí. A situação do Napoli é um pouco mais confortável do que o da Internazionale. Por quê? A Inter precisa vencer fora de casa e torcer por um tropeço do Napoli. O Napoli tá jogando em casa, tá? Jogando em casa, o Napoli tem a segunda melhor campanha contra um time que jogando fora tem a 16ª campanha. Tá? E no geral, o Cagliari está em 14º. Também não joga por nada, tá? Simplesmente pode no máximo perder a posição para a tabela para o Verona, mas não joga por nada o Cagliari. E o Napoli é o líder do campeonato, vai jogar diante da sua torcida, quer fazer a festa do título em casa e para isso precisa vencer o Cagliari. Olha a odd do Napoli, 1,17. 1,17 para o Napoli jogando em casa. E dá uma olhada nesse gráfico do radar aqui. Em todos os pontos o Napoli é superior ao Cagliari, em todos os pontos. O que faz nesse caso? Lei ao outro time, tá? Só que a odd já está super alta, a odd do Cagliari. Tá bem alta. Não dá para trabalhar lei aqui. O que a gente pode trabalhar aqui? A gente pode buscar oportunidade em over. Só que olha isso aqui também. 1,57, o over 2,5. 1,21,05 HT. Se esse gol demorar de sair, a gente pode pegar esse 0,5 HT aqui. Acho que vai ser bem bom. Ambas marcam não 1,64, ambas marcam sim 2,50. Nesse caso, o mercado entende que só o Napoli vai jogar pelo título, não vai tomar gols, então ambas marcam não. O mercado entende que seja vantajoso. Olhando as abas aqui, ó, custo do gol. Napoli em casa, os últimos 5 jogos, média de 2,2 gols marcados por partida e sofreu apenas 4. Nos últimos 10, se a gente esticar, a média de 1,8, sofreu 0,7 em média. Voltando aos 5 aqui, o Cagliari nos últimos 5 marcou 4 e sofreu 7. Ou seja, a gente tem um time jogando em casa que marca muitos gols contra um time que joga jogando fora, sofre muitos gols. O que a gente entende? Que o time da casa, que também é favorito, vai marcar muitos gols, vai vencer e talvez não sofra gols. Bem provavelmente não sofra gols. É isso que essas odds estão dando aqui, ó. 1,17 para o Napoli, o mercado está falando só o Napoli vai jogar. O Cagliari só vai pegar a bola para devolver para o Napoli atacar de novo. Olha eu saindo do quadradinho. O Luiz falou, não tire a mão do quadradinho. Desculpa, Luiz. Só o Napoli vai jogar. Eu espero isso também, eu acredito nisso. Talvez a gente consiga trabalhar até a goleada do Napoli nessa partida aqui. Mas eu vou estar bem focado no jogo como Inter aqui. O back Inter está muito bom. O over 2,5 a 1,69 contra 1,57 aqui está até próximo. Mas aqui eu acho que é mais provável de saírem esses gols. Então são 2 jogos que vão acontecer amanhã, 15h45, eu vou estar assistindo os dois, acompanhando os dois e operando provavelmente o jogo da Inter.
mas vou estar de olho no jogo do Napoli também, porque vai que o Napoli pressiona com tudo e toma um golzinho ali. Aí entra o caos, né? E nós somos apaixonados pelo caos. Eu gosto muito quando esse tipo de coisa acontece, porque surgem mais oportunidades. Eu falo aqui e volto a repetir. O mercado, ele é muito bom em precificar um jogo pré-live. Muito bom, muito assertivo. Principalmente jogos grandes assim. Então, pré-live, o mercado faz isso muito bem. Só que no live, ao vivo, o mercado ele depende do que está acontecendo no jogo. As coisas precisam acontecer no jogo para que o mercado faça essa movimentação. Nós temos a vantagem de ter o scanner, e no scanner a gente consegue ver o que está acontecendo mesmo sem estar assistindo o jogo, saber o que está acontecendo através de números. Então, a vantagem do mercado com relação a você no live é praticamente nenhuma, porque você está acompanhando o mesmo jogo, você tem dados muito bons, porque o scanner te entrega isso, e você tem a vantagem de poder utilizar indicadores. O mercado não pode fazer isso, ele depende do que vai acontecer na partida. Você tem indicadores que mostram as probabilidades de algo acontecer na partida. Então você está um pouquinho à frente do... Vou pôr a mão para esse lado para eu sair de novo. Um pouquinho à frente do mercado e dos demais apostadores, utilizando as nossas ferramentas, utilizando o scanner, utilizando o Sherlock, você consegue ver o que o mercado vê. No scanner, você tem a vantagem do live. E, de novo, link aqui na descrição para você poder ter acesso às nossas ferramentas. Além desses dois jogos, tem um outro joguinho aqui, que é Betis e Valência pela La Liga. Esse jogo acontece amanhã também. Acontece também... Eu preciso parar de falar amanhã, porque às vezes você assiste esse vídeo no dia do jogo. Desculpa, Luiz. O Luiz fica me xingando. Vocês não estão ouvindo, mas eu estou ouvindo xingos aqui. O Luiz ali, ó. É o último jogo também do Betis, o último jogo do Valência. Tá, ó, 38ª rodada, são 20 times, então 38, né? Faça as contas aí. Você elimina um time porque ele não pode jogar contra ele mesmo, ele precisa jogar 2 vezes contra os demais. São 19 times, 19 vezes 12, 38. Então eles vão para a 30ª rodada, 38ª rodada, último jogo da temporada do Betis e do Valência. O Betis tem 59 pontos, se vencer não alcança o Vigia Real, mas se perder pode perder. Não, perde posição para ninguém também, 7 pontos de diferença. Vale nada para o Betis e para o Valência. Chega a 48, ó, pode subir 2 posições, entrar no top 10, vale dinheiro para o Valência. E pode perder posição para o Getafe aqui. Vale um dinheirinho para o Valência esse jogo, hein? Mas tá jogando fora de casa, não tem jogado bem fora de casa o Valência. Vejam que ele tem a antepenúltima campanha, ou seja, joga mal, é o 3º pior time jogando fora de casa, enquanto o Betis tem a 7ª melhor campanha jogando em casa. Odds acima de 2 dos dois times. O que a gente faz nesse caso? Repitam comigo. Leia o pior time em campo. Então, os dois times com odds altas, a gente trabalha leia o pior time em campo. Simples assim. Tá? Percebam que o Betis é melhor que o Valência em quase todos os pontos. Eles se equivalem aqui em força defensiva HT. Gols marcados. Betis em casa, 11 gols nos últimos 5 jogos e tomou 5. Toma pelo menos um gol por partida e marca 2.2. O Valência jogando fora marca em médias, marcou 7 e tomou 6, média de 1.4 marcados, 1.2 sofridos, ou seja, dois times que novamente marcam e sofrem muitos gols. Tá? Vamos olhar as odds aqui. 0,5 HT, as odds não estão atualizadas aqui ainda. Vamos dar uma olhada aqui no over 2.5, 1,71. São dois times que tendem a marcar bastante gols e sofrer também, então o mercado entende que esse jogo vai ter aí pelo menos 3 gols nessa partida. Eu também acredito num jogo bem over, em que os dois times devam marcar pelo menos um gol. Olha o BTTS aqui, ó, ambas marcam sim. 1,64. Nossa, eu dei zoom demais aqui. Aí o Luiz vai brigar comigo também, porque eu dei zoom e baguncei o negócio. 1,64. Tá? Então vou ficar de olho para esse jogo. Leia o pior em campo, se surgir comportamento. Esse jogo vai ser
às 4 horas da tarde, 15 minutos depois do italiano, mas eu vou ficar de olho também, abrir uma terceira telinha ali. Leia o pior em campo, over 2.5, ambas marcam sim. Tudo isso eu acredito que tenha valor. Até o over 1.5, que está 1,21, se esse gol demorar de sair, essa odd deve subir um pouquinho e vai dar para trabalhar também. Tá? Então, para esse jogo, é isso. Recomendo ler o pior em campo e trabalhar over 2.5. Esses são os 3 jogos para sexta-feira, dia 23 de maio. E 23 de maio, cara, é o nome de uma rua lá em São Paulo. Se você não deixou o seu like ainda, deixa o seu like, mano. Última vez que eu vou te pedir. Também o vídeo vai acabar. Eu sei que você já deixou o seu like, né? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E se quiser ter acesso às nossas ferramentas de novo, clica aqui na descrição. Acesse nossas redes sociais também aqui na descrição. Tem o Insta aqui na descrição, Luiz? Ele falou que não, agora falou que tem. Tem o Instagram aqui também, a gente posta bastante conteúdo legal, então segue a gente também e a gente se vê nos próximos programas. Um abraço, bons jogos e bora apostar. Já entrou um bagulho no meu olho aqui.